Hebreus 10, a gente vai ler do 35 ao 39. Se você achou aí, diga amém. Se você não achou, diga tenho medo da Dani. Enquanto você acha Hebreus 10, 35 e 39, eu vou ler Provérbios 6, 23 antes. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. E aí agora vamos ler Hebreus 10, 35 ao 39. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E agora, se você quiser repetir comigo essa última frase: nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém. Até hoje eu não vou... o que Deus colocou no meu coração não é um ensino tão profundo que a gente vai demandar de muitos textos bíblicos, sabe? E muita, às vezes, revelação daquilo que Deus está falando. Eu vou falar de coisas muito simples. Eu nem sei quanto tempo vai demorar, mas não acredito que vai demorar muito também. Mas eu quero falar do que Deus tem falado comigo no meu coração, e eu quero levar vocês pela história bíblica. E os textos que a gente vai conversar, as histórias que eu quero contar para vocês, como eu falei, nem fazem muito... Você precisa ter mais vontade de ler a Bíblia para saber das histórias do que de fato uma revelação daquilo. Mas Deus tem falado algo para mim, e eu acho que tem muito a ver com esse tempo. E o meu desejo, sabe, é que você saia daqui com um posicionamento diferente, da mesma maneira que eu tenho tentado me posicionar de maneira diferente desde que Deus começou a falar isso. Porque a gente precisa participar de alguma coisa que está acontecendo, sabe? Deus tem um plano, e esse plano vem sendo desenrolado desde o começo do mundo, e a gente precisa entender em qual parte esse plano está, onde eu me coloco nesse plano. E eu queria orar antes da gente entrar de fato na palavra, porque eu creio que, como a Dani falou, né, agora há pouco, assim, ela falou a respeito disso, ela falou a respeito do que eu vou falar. Como sempre acontece, né, a gente nunca conversa e a gente sempre fala a mesma coisa. Mas eu creio que o Espírito Santo tem um lugar hoje aqui, sabe, um entendimento que vai ser aberto nas nossas mentes e um posicionamento no nosso coração. Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nós te reverenciamos, Senhor. Nós sabemos que você está aqui, Espírito Santo, nós te pedimos, venha renovar a nossa mente hoje, o nosso coração, venha abrir os olhos do nosso entendimento. Você, Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, você que foi enviado à terra quando Jesus foi aos céus para que nos ensinasse coisas que ainda naquele período nós não poderíamos saber, nem os apóstolos, nem ninguém que estava com Jesus. Espírito Santo, você tem algo para repartir conosco. E nós oramos, nós nos submetemos a Ti, nós nos submetemos ao Seu governo. Venha falar com a gente, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento e fala conosco hoje, faz a Sua obra aqui. Eu creio, Senhor, eu creio que você tem um plano para hoje, Senhor. Seu plano vem sendo desenrolado ao longo das eras, e eu sei que o Senhor é intencional, e hoje você tem uma porção para derramar aqui, para essas pessoas que estão aqui. Senhor, fica livre no nosso meio, Jesus. O nosso desejo em estar aqui é para Te conhecer mais, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Cumpra a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. E como eu falei, o que Deus vem falando comigo nesses últimos meses é a respeito do governo de Cristo e o controle que Ele tem sobre todas as coisas. Também como a Sua vontade, ela é imutável. Ele mesmo é imutável, né? E a nossa responsabilidade nos nossos dias
é entender como é indispensável de que o povo de Deus ouça o que Ele está comunicando e se posicione frente a isso. Até na semana passada, a Dani nos convidou, né, para compartilhar algumas coisas e algumas dicas, e muitas das coisas que eu falei lá tem a ver com o que a gente vai conversar hoje também, porque, como eu disse, é o que estava queimando no meu coração. Então eu vou repartir talvez algo um pouco maior daquilo que eu comentei semana passada. E eu oro para que Deus realmente me ajude, porque a minha esposa sabe que a minha mente funciona de uma maneira meio estranha. E eu preciso tentar me concentrar para montar uma linha de raciocínio, para que eu consiga passar para você o que está dentro da minha mente, o que está dentro do meu coração. Mas Deus, Ele tem um plano eterno, e esse plano está acontecendo desde sempre, e vai continuar depois de nós. E tudo é sobre Ele, tudo é sempre para Ele, não é sobre nós. Talvez esse seja o primeiro ponto, sabe? A primeira coisa, o plano eterno de Deus, Deus decidiu colocar a gente no plano. Nós não somos... Deus, pelo seu infinito amor, morreu por nós, você sabe disso, o motivo de nós estarmos aqui é isso, Ele abriu um novo caminho pela sua morte, pelo seu sangue, mas o plano de Deus, Ele vai muito além de nós. Nós somos, assim, beneficiados pelo plano, mas também nós somos cooperadores desse plano. Então hoje, nesse exato momento em que a gente conversa aqui, nós estamos construindo uma história, nós estamos fazendo parte dessa história, nós estamos fazendo parte desse plano de Deus que está acontecendo desde o começo. E assim, se você puder imaginar comigo, se uma Bíblia fosse escrita assim, tipo, depois que Jesus, uma Bíblia entre aspas aí, né? Jesus volta, segunda vinda, vinda gloriosa, e Ele decide manter relatos a respeito do que aconteceu. Por exemplo, depois de que o Apocalipse foi escrito de João, vamos colocar assim. O que eu quero te passar é que o plano de Deus inclui as nossas vidas. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que tem um propósito para você hoje aqui. Deus tem um plano para você, Deus tem uma mensagem para falar com você hoje. Eu tenho certeza disso, de verdade, eu tenho certeza disso. Quando eu estava aqui até na adoração orando e pensando quem poderia estar aqui, né? E eu fiquei muito convicto de que as pessoas que estão aqui hoje foram realmente trazidas por Deus para ter um entendimento maior, não por causa de mim, de jeito nenhum, é a Bíblia que fala isso, mas porque Deus precisa que a gente corresponda com algo, e a gente está fazendo parte da continuação desse plano. Então, se por exemplo fosse escrito alguns relatos da nossa era numa Bíblia, poderia estar escrito lá, por exemplo, que, puxa, existia um país na América do Sul chamado Brasil, um país enorme, e esse país contribuiu muito para a ira de Deus, com uma festa chamada Carnaval, por exemplo, que era a festa da carne, e todo ano esse país se reunia, e as pessoas se prostituíam, e se drogavam, e se embebedavam, e faziam um monte de bobagem, e isso enchia as taças da ira de Deus. Poderia ser, porque é a nossa realidade hoje. Mas também pode ter lá, mas tinha sim, tinha um remanescente, tinham parte desses brasileiros que se reuniam, e eles adoravam de uma maneira diferente. Quando eles adoravam, parecia que a casa ia cair, porque os caras eram intensos no que eles faziam. Pode ser que estivesse escrito isso nessa Bíblia. Por quê? Porque nós fazemos parte da história. A história não terminou com o Apocalipse de João. A Bíblia, sim, nós sabemos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é inegociável. Isso é uma das coisas que eu vou falar hoje. Como Deus é imutável, a gente não pode negociar com Deus. A gente não tem como fazer isso. Mas se um relato fosse escrito, a gente poderia ouvir isso, porque nós fazemos parte dessa história. E nessa Bíblia também poderiam conter, por exemplo, várias perseguições que a igreja no início dos séculos sofreu. Né? Eu acho que, com certeza vocês sabem um pouco da história, como a igreja foi extremamente perseguida, depois que os apóstolos mesmo já tinham morrido, depois que
Paulo tinha morrido, depois que Timóteo tinha morrido, a igreja foi extremamente perseguida. E você sabe também que teve várias histórias de muitos movimentos onde a impressão que nós temos quando a gente lê isso, pelo menos é a minha impressão que eu tenho, é como se Deus tivesse se mudado com a sua presença manifesta em alguns lugares, em algumas cidades, em algumas regiões. Então, nessa história também contaria isso. Puxa, Deus visitou, decidiu corresponder ao chamado de um povo, ao chamado de algumas pessoas de se entregarem. E Ele se mudou para aquele lugar por 3 meses, por 6 meses, por 2 anos e mudou completamente a história daquele lugar. Eu estou estressando esse conceito porque eu quero que você tenha essa certeza. Nós fazemos parte de um plano escrito por Deus desde o início de todas as eras, que vai continuar depois do que nós. O nosso propósito é o seguinte: nós vamos participar desse plano. Será que a gente vai estar atento o suficiente para entender o que Deus está fazendo agora, independente do como Ele está fazendo? Mas nós decidimos pôr um pé para dentro da história bíblica, nesse sentido da história de Deus, certo? A gente vai decidir pôr um passo para dentro disso e participar? Ou a gente vai ficar só como um espectador do que Deus está fazendo? Então hoje, se a gente precisa estar engajado com alguma coisa, hoje se fala muito de engajamento, né? Seja em rede social, no ambiente corporativo, né? Hoje tem muita coisa que fala, não, engajamento, nós precisamos que as pessoas se engajem, engajamento. E eu particularmente até gosto muito dessa palavra, engajamento. Mas se hoje a igreja de Cristo precisa se engajar com alguma coisa, é com o plano de Deus. É a primeira coisa, nós precisamos se engajar nesse plano, nós precisamos fazer parte disso. Então e assim, imagina uma construção de uma casa em que as paredes ainda estão todas assim no tijolo, tipo essa aqui, né? Essa aqui é bem real, né? Mas imagine uma construção tipo essa aqui, assim, que a parede ela está toda no tijolo. E aí tem um cara que é o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto, enfim. Samuel aí, arquiteto, né? O cara que comanda aquela obra, ele projetou aquilo, ele sabe como as coisas funcionam, e ele chega e fala para um subordinado, enfim, para um pedreiro, para um, sei lá, qualquer um que seja, e fala, ó, seguinte, nessa etapa, agora o que você precisa fazer é rebocar essas paredes, você precisa revestir as paredes, né, de cimento e tal, né, esconder o tijolo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, daí vamos dizer, depois de você terminar, aí eu preciso que você pinte essas paredes e dê acabamento, né, e faça a pintura para ela ficar bonita. E daí só que o auxiliar, né, o cara que está ali participando daquilo, fala, não, o engenheiro falou que é para eu rebocar a parede, mas na verdade o legal é pintura, né? Tipo, ninguém vê isso, ninguém vê o reboco, eu vou já pintar. Vou pintar por cima do tijolo mesmo, porque vai ficar bom. É óbvio que não vai ficar bom. Porque tem uma pessoa que entende daquilo. Ele entende do processo. Você pode até estar participando. Mas se a gente não segue, né? Se o pedreiro, ele não segue o que o mestre daquela obra, o que o engenheiro daquela obra pediu para que fosse feito, uma vez que ele detém o conhecimento das etapas da construção daquilo, seguramente não vai dar certo. Seguramente não vai dar certo. Então, a vida cristã, ela também existem prioridades, e essas prioridades foram elencadas pelo próprio Deus. E fica muito claro isso quando os escribas, e eles perguntam para Jesus, resume a lei para a gente, então facilita um pouco. Tipo, qual é o primeiro mandamento, então? Qual é o primeiro? Qual é o principal mandamento? Está em Mateus 12. Ele fala, o principal mandamento é que você ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é que você ame o seu irmão.
E aí depois você sabe, tem vários mandamentos. Tem muita coisa que Jesus deixou para nós. Mas ele falou, antes de tudo você faça isso. Antes de tudo você ame o Senhor teu Deus. Sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Depois você ama o seu irmão. Então não adianta a gente querer, por exemplo, cuidar da nossa família, que é uma super prioridade, é muito importante, mas se a gente não ama Deus por primeiro. Se a gente ainda não conseguiu colocar Deus em primeiro lugar, na frente de todas as coisas, não vai adiantar a gente evangelizar os perdidos, por exemplo. Porque o primeiro mandamento foi o mandamento que ele colocou para nós. Então você pode, a gente tende a pensar tipo esse cara mestre de obra, assim, não, é legal amar, mas as pessoas estão se perdendo, cara. Eu preciso me mover socialmente. Eu preciso levantar recursos para ajudar as pessoas. Isso é errado? Com certeza não. Querer que a casa fique bonita e que você faça uma pintura agradável? É claro que não. Mas existem etapas. Você não pode cumprir etapas subsequentes se você não faz a primeira. Então existe um plano. E existem etapas. Então, antes da gente se engajar com qualquer plano que seja nosso, mesmo que seja um plano de Deus, a gente precisa saber, eu estou engajado no plano dele? O meu plano faz parte do plano dele? Será que eu já estou entendendo o que ele está fazendo? Eu estou me colocando à disposição? Eu estou fazendo parte disso? E aí sim, eu posso dar prioridade para o meu plano, para o plano personalizado. Então, como eu falei, Deus tem um plano para cada um, personalizado. Deus chamou cada um para fazer uma coisa específica. Deus tem algo para você. Deus tem uma graça sobre você. Deus tem um chamado para você. Mas existe um plano maior do que nós acontecendo. E esse plano vai passar por nós. E eu não estou, eu até não adianta, a gente pode até esticar isso assim pela eternidade, mas eu estou falando assim, existe um plano até que ele venha, tá? Para encurtar um pouco, existe um plano até que ele venha, um plano até que ele volte da segunda vez, e a gente precisa saber qual é esse plano, o que nós estamos fazendo para contribuir com esse plano antes de fazer o nosso. E sabe por quê? Porque se a gente inverte as prioridades, se a gente inverte os planos, seguramente a gente vai ser frustrado. Se o nosso plano, mesmo sendo um plano bom, mesmo sendo um plano de Deus, ele se sobrepõe ao plano principal, que é o plano eterno dele, a possibilidade da gente se frustrar com o nosso plano é muito grande, muito grande. Sabe por quê? Porque o dele não pode ser frustrado. O nosso até pode, mas ele não vai frustrar o plano dele. E eu não sei se você já viu em algum lugar isso, mas na ordem dos livros da Bíblia, tô com a boca, nossa, muito seca, mano. Meu, que coisa ruim. Meu Deus. Mas talvez você já leu em algum lugar que talvez, né, não é um consenso assim, mas talvez o livro de Jó tenha sido escrito até antes do que o Gênesis, né? Não que aconteceu antes do Gênesis, mas escrito antes do Gênesis. Porque, né, pessoal, quem escreveu o Gênesis foi Moisés, né? Tipo, não foi Adão que escreveu o Gênesis. Então o Gênesis aconteceu no começo, mas foi escrito lá na frente. E tem vários estudiosos que acham que o livro de Jó, ou seja, a história de Jó, que ele mesmo escreveu, foi escrita antes. E se você quiser abrir, tudo bem. Se você tiver medo da Dani, abre aí Jó 42, do 1 até o 5. Vamos ler junto. Então, um livro de alguém que pode até não ter sido o primeiro, mas com certeza é velho, é antigo. Jó 42, do 1 ao 5, Jó fala assim, isso já é o finalzinho do livro dele, né? Você sabe, né? A história de Jó, história boa, história para se ler, meditar.
E também tem a ver com o que a gente vai falar hoje, mas eu não vou falar da história de Jó. Mas Jó 42, 1-5 fala: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, Deus perguntando, né? Quem é esse, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia. Aí é Jó, né? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E aí Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, cara, lá no começão, já sabia, Deus tem um plano. E não adianta eu querer sobrepor o meu plano no plano dele. E também não adianta eu querer argumentar com Deus, porque Ele vai me pegar na curva, não tem como. Então o que eu preciso fazer? Submeter ao plano de Deus antes de qualquer coisa. E dentro do plano dele, aí Ele vai começar a revelar quais são os nossos propósitos, quais são os planos personalizados para nós. E sabe, eu falei disso até na semana passada, não sei quem estava aqui, quem lembra, mas negociar com Deus não é uma boa opção. Na verdade, nem é uma opção, né? Não se negocia com Deus. Então o que eu quero falar é isso: Deus tem um plano, e é um plano já escrito pelo Deus soberano, e Ele não negocia, cara. Não tem como você sentar com Deus e falar: Deus, eu até entendi teu plano, mas eu queria te sugerir algumas coisas, sabe? A vida cristã é tipo você assina um contrato que é de adesão. Tem o contrato, o único lugar onde você pode fazer alguma coisa é naquela linha que está escrito seu nome, e você, assina. Você não lê o contrato, sabe? E manda para Caro revisar, né? Ô Caro, será que você pode revisar meu contrato com Deus aí? Porque eu acho que tem umas coisas meio pesadas aqui, e talvez eu queira mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Negociar com Deus não é uma opção. E isso talvez vá muito diretamente com coisas que nós vivemos esses dias. Tem uma palavra hoje muito usada que chama personalização. Com certeza no seu trabalho você já ouviu falar disso, você já ouviu falar disso na internet, você já ouviu falar disso em todo lugar. Hoje os melhores atendimentos são os personalizados para mim. Os melhores produtos são aqueles que são customizados, certo? Os ricos adoram isso, né, cara? Produtos customizados. Eletrônico, roupa, aplicativo, carro, tudo que você pode colocar como moderno, sofisticado, bom, ou o melhor de todos, hoje ele vai vir com uma coisa chamada assim: feito para você, customizado para você, do seu jeito. O cara quer um terno bala, o cara vai num lugar e o cara mede ele faz um terno customizado, ele faz um terno para ele. Eu nem tinha pensado nisso, mas olha só que coisa, né? A Andressa vai ficar braba. Mas essa camiseta aqui, por exemplo, ela é do bazar da igreja. Então ela pode ter sido customizada para alguém, mas não foi para mim. Mas aí fica a dica, né? Vai ter bazar esse ano ainda, né? Tem coisa boa, turma. E se essa camiseta foi sua, muito obrigado ainda, né? Se você está assistindo e essa camiseta foi sua, boa. Então, o que acontece é que com Deus não funciona a personalização. O Evangelho e a Bíblia, ele bate forte nos dias de hoje por causa disso. Antigamente isso não existia, né? Não tinha personalização, era aquilo e ponto. Era aquele tecido e ponto, era aquele tipo de sapato e ponto, né? Até o carro do Ford, né? Você pode comprar qualquer um desde que seja preto, né? Era isso, né? Você pode comprar qualquer cor desde que seja preto.
Então, com Deus não funciona personalização, não funciona negociação, cara, Ele é imutável. E até Ele muitas vezes se coloca na Bíblia, ele se denomina como uma pedra. E será que tem alguma coisa mais do que uma pedra? Hoje vocês sabem, né? A nossa igreja Cornerstone é uma pedra angular. Então, nós entendemos isso como igreja, certo? Qual que é o nosso desejo? O nosso desejo não é que a pedra angular se molde a nós. Nós queremos nos moldar a essa pedra angular, porque a gente tem certeza de que ela nunca vai mudar, ela é imutável. Nós temos certeza de que ela é um firme fundamento para nós. E não sei se você já viu também a foto da pedra angular, mas ela obviamente ela tem um ângulo, e esse ângulo é perfeito, a ponto de que então ela é firme, ela é um firme fundamento, ela não muda, e ela está perfeitamente alinhada. Quem se alinhar à pedra angular, vai se alinhar para frente. A casa era assim, você alinha o começo das paredes com a pedra angular, isso vai dizer que a sua casa inteira vai estar reta depois, no final dela. Então você só precisa se preocupar com uma coisa. Cara, eu preciso seguir o alinhamento da pedra. Seguiu a pedra, meu irmão? Beleza. É o primeiro ponto, sabe? Então não adianta a gente não se adequar, se moldar ao plano de Deus e depois você vai querer moldar o seu plano. Não vai funcionar, não vai negociar, não tem jeito. Não tem jeito. É o que ele fala, quando ele foi se identificar, o Moisés, né? E eu falo o que para eles? Eu falo, quem que é você? Fale para eles que eu sou e ponto final. Eu sou. Cara, eu sou, ponto final, é isso que você precisa falar. Naquela frase também que Jesus fala para Pedro, né? E ele fala, Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha casa, sabe, né? A palavra que ele usa lá, ele se refere a ele mesmo, né? Ele não fala que vai construir a igreja sobre Pedro, né? Como os católicos gostam de falar. Ele fala que a pedra é ele mesmo, ele é a pedra. E aquela palavra significa não só até uma pedrinha, mas fala de uma cadeia de montanhas. Você lembra também da visão de Nabucodonosor, lá quando Daniel interpreta, de que tem aquela estátua de ouro e uma pedra é cortada de uma montanha e vem e destrói? Então, cara, o nosso Deus é uma pedra imutável, não tem negociação, a gente não vai conseguir dobrar o Senhor ao nosso prazer. Nós só precisamos abraçar a causa, nós só precisamos abraçar o plano. E a Bíblia também fala disso, mas hoje são os dias que a Bíblia falava de que o mundo, ele quer, as pessoas, né, do mundo, elas querem se moldar ao que o mundo fala. Está difícil se moldar a Cristo hoje, está muito mais fácil se moldar ao mundo. E as pessoas até falam às vezes assim, não, mas cara, até é legal, né, Jesus, é legal o culto e tal. Hoje as pessoas estão falando até que nem o culto não está tão legal, na verdade, né? Antes até era mais fácil o povo falar que o culto era legal, hoje até está meio difícil. Mas as pessoas até gostam do Jesus, do cabeludo, do loirinho, né? Da criança, que pega a criancinha, esse eles gostam, né? Eles não gostam do outro, daquele da coroa, daquele do venha, negue a si mesmo, né? Pegue a sua cruz e venha. Esse cara meio mais, parece que é meio mal, os caras não conseguem se mudar. Então, é uma comparação até tão pequena, mas várias vezes já foi falado aqui, mas é aquela situação, né? Muitas vezes as pessoas não vêm no culto porque não tem lugar para parar o carro, não vêm no culto porque é quente, não vêm no culto porque é frio, não vêm no culto porque a cadeira não é boa, não vêm no culto porque falam baixo, não vêm no culto porque falam alto, não vêm no culto porque tinha caixa na frente, agora já não tem, a caixa está voando, não tem mais problema, essa desculpa já passou. Então, e essa mensagem, essa mensagem do evangelho que não muda, ela se tornou pesada só para nós, é uma coisa do nosso tempo, é da nossa vida, entendeu? A história veio vindo, até que chegou em nós. Para nós, o evangelho é pesado.
para nós, as pessoas querem customizar Jesus. É no nosso tempo que os caras querem atualizar a Bíblia. É no nosso tempo que eles querem tirar algumas coisas. Porque essa mensagem nunca foi pesada na época dos apóstolos, dos discípulos. Por quê? Porque eles receberam essa mensagem pesada, firme, de Jesus. E eles apoiaram a sua fé naquilo que eles receberiam na eternidade. Eles sabiam que o negócio ia ficar apertado para eles durante a vida. Mas eles também sabiam que se não fosse do lado de Jesus, nada mais adiantaria. Você lembra os apóstolos falando a Jesus? Para onde nós iremos? Só você tem as palavras de vida eterna. Eu não posso, eu não tenho escolha, não tenho outra opção para mim. O amor que eu encontrei na sua presença, o que a sua companhia traz para mim, as palavras que você me disse, me deram completamente sentido de vida. É o que o Paulo fala, né? De todas as coisas, quando eu coloco na balança, tudo que pode acontecer na minha vida, ela não vai se comparar com o eterno peso de glória. Então essa mensagem, ela é pesada para nós, mas os discípulos, na maneira como receberam de Jesus, passaram para frente. Então para os primeiros cristãos, eles sabiam que o negócio era rígido, que a coisa era inflexível, mas Jesus entregou a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, cara, como é pesado a mensagem, nesse sentido de fundamentada em alguma coisa que não muda e que é eterna, sabe? Mas, cara, esse Deus eterno saiu da onde ele estava, da glória, cara, e veio, se esvaziou completamente para que nós pudéssemos participar do plano. Então ele é inflexível, ele é imutável, ele é rígido, sim, mas não existe amor maior no que ele fez por nós. Não tem comparativo quando a gente coloca o que Jesus fez, o que Cristo fez por nós. Então isso dá um outro tom para a mensagem, é um outro tom. Jesus nunca nos pediu para fazermos nada que ele já não fez. Ele é o exemplo completo de todas as coisas, sabe, isso é particular meu, então você, né, não precisa pensar do jeito que eu penso, mas Jesus, ele não precisaria necessariamente vir numa família tão pobre, né, na mais pobre parece, porque estava todo mundo indo para Belém, para Contagem, cara, eles não tinham lugar para ficar, várias outras famílias, talvez tão pobres quanto eles, pelo menos tinham uma estalagem. Cara, eles decidiram vir na mais de todas. Eu acho que isso é um ponto para ninguém poder falar assim, não, cara, mas a minha família você não está ligado. Nós somos muito pobres, cara. Mas daí você olha para Jesus, cara, ele veio na mais de todas. Ele ganhou de todo mundo. Aí você fala, não, mas puxa vida, abrir mão de algumas coisas para mim é difícil, você não sabe como que é. Cara, Jesus abriu mão do céu, irmão. Ele estava numa nice lá com Deus, ele abriu mão de completamente tudo. Aí ele poderia até ter vindo com os poder, mas não, ele falou, eu vou sem poder, não vou ter nada, vou me esvaziar completamente. Então você pode ficar o dia inteiro, o resto da sua vida, pensando em alguma coisa que na sua vida Jesus não fez melhor do que você. Você pode pensar. Você não vai achar. Então é desse amor que a gente está falando. É desse cara. Ele é a pedra, ele é imutável, mas ele derramou sobre nós um amor que não existe em nenhum outro lugar. Então você fala, não é tão pesado assim se submeter a ele. É pesado por agora. É pesado porque é o que a gente pensa hoje. Então, eu também não quero passar uma impressão aqui, que por eu estar falando isso, que eu sou o cara que estou me negando completamente, sabe? Eu não quero que você pense isso, eu estou no caminho, por isso que eu falei, é como se a gente estivesse aqui, na minha casa aqui, falando aqui, né? E daqui a pouco alguém vai ver eu gritar com a minha filha, já vê que eu já pisei na bola aqui, já fiz uma besteira. Então eu não estou falando que eu consigo, tá? Que eu sou perfeitão, não é isso.
Eu estou falando que eu estou lutando aqui, estou compartilhando com vocês, meus irmãos aqui, da minha família, falando, cara, a gente precisa brigar por isso. É importante a gente saber que existe um plano, e é importante saber que Deus é superior a nós, e a gente não pode negociar com Ele. Mas a gente precisa entrar nesse plano, a gente precisa participar com isso. E esse espaço de submissão, como eu falei, então Jesus veio para a terra e Ele se esvaziou, e Ele veio trazer essa mensagem que era dura para nós, mas não tão dura assim para os apóstolos, porque eles viveram com Jesus. Mas Jesus foi muito didático quando Ele falou a respeito de submissão. E como eu falei, eu não vou ler tantos textos, tá? Eu estou muito mais compartilhando com vocês aqui alguma coisa do meu coração do que ler muitos textos. Mas eu vou ler uns trechos rápidos aqui, só para também você não achar que eu nem leio a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia assim, e se eu falar alguma coisa que você acha que está errado, pode vir falar comigo, irmão, pode vir, não tem problema não. Se tiver errado, eu vou ter que pedir perdão sábado que vem daí, mas eu acho que eu me esforcei para não errar. Então Jesus, quando veio à terra, mesmo sendo filho de Deus, Ele mesmo se submeteu ao Pai. Então, mais uma vez, né? Você pode ficar o resto da sua vida tentando achar alguma coisa que Jesus não foi tão profundo e não entregou tanto quanto você precisa entregar, e você não vai conseguir. E uma dessas coisas é que Ele mesmo se submeteu ao Pai. Ele não fazia nada que não via o Pai fazer. Ele sempre colocou a sua vontade em segundo lugar. Ele colocou a vontade dele às vezes em segundo lugar até do que os apóstolos. Porque quando você fala, é Deus, então se submete a Deus, claro, mas às vezes ele até negocia, vamos dizer assim, ele tratava com os apóstolos de uma maneira que a impressão que você tem quando lê a Bíblia, pelo menos a impressão que eu tenho, né? Que ele até queria fazer diferente, né? Do jeito que ele fala, até naquela passagem que ele fala, até quando, cara? Até quando eu vou precisar suportar vocês? Dá a impressão de que ele já estava querendo ir embora, né? Mas quando a gente pensa, então como que Jesus nos ensinou a orar? Como que ele nos ensinou a orar? Mateus 6, 9 e 10 fala, portanto orem assim, Pai nosso que estás no céu, santifica o teu santo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é a largada da oração. É a largada da oração. Primeiro, ele bendiz o nome do Senhor. E a gente sempre começa o culto aqui, né? Gratidão a Deus. Então ele bendiz o nome do Senhor, santificado seja o teu nome. E já na segunda, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Esse é como ele nos ensinou. E quando a gente vê, como que foi a atitude de Jesus quando ele estava lá quando ele estava no Getsêmani, já prestes a morrer, Mateus 26, 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Submissão. A gente aprende submissão ao plano de Deus, a gente aprende submissão ao governo de Deus, do Pai, com o próprio Jesus. E como que foi a atitude de Jesus quando as tropas romanas vieram para levar ele preso? Você concorda comigo de que ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele já sabia o que ia acontecer. Como que foi? Guerrilha, bomba, quebra-quebra? A Bíblia não fala que foi assim, porque ele entendia o plano, certo? Mateus 26, do 26 do 49 ao 54, um trechinho um pouquinho maior. Mas ele fala assim, e logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Você viu que, irmão, você pode cumprimentar às vezes, salve, mas tem que cuidar, né? Salve mestre, Jesus falou, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse,
Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão na espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu pai que ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras, que dizem que é assim que deve acontecer? Então ele falou, eu poderia mandar uma mensagem e cara, tudo isso aqui acabaria agora. Mas se eu fizer isso, será que o plano vai se cumprir? Será que as profecias se cumpririam? Não. Então o que eu faço? Eu me submeto. Eu poderia acabar com eles, eu poderia brigar, eu poderia, mas seja feita a vontade de Deus. Então ele se submeteu, ele obedeceu ao Pai, entendendo que naquele momento a prioridade era o plano do Pai. E ele estava ali num lugar de submissão, ele estava ali num lugar de correspondente. E você sabe, né, irmão, que vai ter um dia que ele vai se vingar, né? Vai ter um dia que o pau vai fechar. Tem gente que fala que Deus se converteu, né, do Velho para o Novo Testamento, mas essas pessoas não leem até o lado bem direito da Bíblia, sabe? Bem a parte bem do fim do Novo Testamento. E ele não vai se vingar dos homens, das pessoas, não, mas ele vai se vingar de todos os anticristos, sabe? Das pessoas que se opõem ao Cristo. Justamente das pessoas que não conseguem se submeter, aqueles que não dobraram seus joelhos, olhando para Ele, entendendo o que Ele fez, esse sim Ele vai submeter, todo joelho se dobrará diante dele. Mas o fato da submissão dele, se ele naquela hora decidisse revidar, ou seja, se proteger, ou brigar por aquele plano, essa briga, que mesmo que tenha sido em prol, vamos dizer assim, do bom andamento da história, ela seria uma desobediência. Então muitas vezes a gente vai ter que se colocar num lugar que aparentemente não faz muito sentido aos nossos olhos, mas quando a gente entende o plano divino de Deus, a oposição a algumas coisas, elas são desobediência. Irmãos, eu não estou falando do rolê, tá? De verdade, lá de quebrar. Não quero gerar nenhuma, que eu esteja falando alguma coisa. Mas é verdade. A gente tem que entender o plano que está acontecendo. Então, a obediência de Jesus naquele momento, ela se tornou tudo para nós. Se naquele momento Jesus tivesse retroagido, se naquele momento Jesus tivesse revidado ou fugido do plano, nós não estaríamos aqui. Porque as portas se abriram para nós, os gentios, justamente com a morte de Jesus. Ele veio para cumprir o plano completo. Em Hebreus 10, 19 ao 23, fala assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, eu tenho um grande sacerdote, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a esperança, sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. Então, Jesus ter correspondido com o plano de Deus naquele momento, mesmo que às vezes aos olhos dos próprios apóstolos dele era meio que loucura, isso redundou na salvação do mundo inteiro, de todos os gentios, que obviamente, né, que se convertem. Então, qual é a decisão de obediência que a gente precisa ter hoje, né? Qual é o nível de entendimento do plano e submissão que a gente precisa entrar hoje? E sabe, aqui eu quero falar algumas histórias ao longo da Bíblia. E qual que é o meu objetivo nisso? Por muitas vezes, eu confesso, por muitas vezes eu quis ler a Bíblia, estudar a Bíblia para tentar encontrar como se fossem uns padrões de Deus, sabe?
Tipo assim, Jesus curou muita gente. Mas o que ele fazia para curar? Porque eu quero, né? Quero orar pelas pessoas, eu quero que elas sejam curadas também. Então como que ele fazia? Eu quero fazer exatamente do jeito que ele fazia. E aí quando você começa a ler, você fica louco, porque ele fazia toda vez diferente. E aí uma vez parecia que era o contrário da vez anterior. Uma vez o cara estava doente porque ele tinha pecado, outra vez não era. Uma vez era por causa da família, outra vez era por causa dele. Não dá para entender. Uma vez ele falava para o cara sair andando, outra vez ele falava para o cara vir. Uma vez ele orava de longe, uma vez ele cuspia no cara. Uma vez ele curava de longe, outra vez a pessoa morria porque ele demorou para ir. E ele mesmo assim ia, porque ele iria curar de longe também. Então, eu não quero identificar um padrão aqui para te falar assim, olha, existe esse padrão. Porque Deus, cara, ele pode fazer tudo diferente. O pastor Farley falou disso, sabe, esses dias. E todas as últimas palavras que foram ministradas aqui, seja no sábado, seja no domingo, me atacavam. E aí até quando a pastora Dani falou, alguém tem uma palavra? Eu falei, cara, eu tenho. Porque Deus estava falando comigo e as palavras me atacando. Eu falei, eu tenho. Então isso tem a ver com o que o Farley falou a respeito dessa capacidade que Deus tem de fazer uma coisa nova sempre, de um jeito diferente sempre. Então a gente não sabe exatamente o que Ele vai fazer no nosso meio. A gente só sabe que Ele vai. E nós estamos aqui para corresponder. Nós estamos aqui para bater, nós estamos aqui para pressionar. Cara, a gente quer que aconteça aqui. A gente quer que seja conosco. Se tem um lugar que você quer vir, então que seja aqui. Então que seja comigo. Mas como vai acontecer, a gente não sabe. Então eu quero levar vocês para algumas histórias da Bíblia, mas só para entender como Deus sempre estava puxando o homem de um lugar de desobediência, de um lugar onde o homem abandonava o plano e o plano dele não mudava. Então, como eu falei, Deus não muda, mas os homens fazem isso toda hora. Toda hora nós estamos mudando. Uma hora nós estamos firmados, posicionados, acontece alguma coisa, abandona, saiu fora. Então a história mostra que todas as vezes em que o homem decidiu sair desse lugar do plano, Deus precisou corrigir a rota. Então é isso que eu quero te falar. Deus sempre está corrigindo as rotas. Ele sempre está chamando o homem de volta para o plano. Ele sempre está falando, cara, vocês estão errados. Vocês abandonaram o mandamento. Vocês abandonaram o que eu pedi para fazer. Vocês estão fazendo errado. Mas às vezes os homens nem sabiam, mas mesmo assim, continua sendo errado. Eu não sei, por isso que até, a pastora Dani falou sábado passado, cara, leia a Bíblia, porque se você não sabe o que está na Bíblia e você está errado, nós estamos errados, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia e vai continuar sendo errado. Não vai ter como a gente falar que eu não sabia. Isso é triste demais, é muito sério. Inclusive a Bíblia fala, de que aquele que não sabia vai levar poucos açoites, e o que sabia vai levar muito, mas todos vão levar os açoites. Todos eles. Então essa desculpa do não sabia não cabe para o cristão. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia e saber o que ele está fazendo. Então eu quero levar vocês pela Bíblia e também por algumas histórias. Então, se Deus abrisse mão dos seus valores por conta das pisadas na bola do homem, na verdade ele deixaria de ser Deus. E quem seria Deus era o homem. Porque toda vez que o homem errava, Deus falava, não, beleza, de boa, vamos mudar aqui, deixa eu apagar. O que é que você falou mesmo? Casar com... tá, deixa eu apagar aqui. Não, agora pode. Fechou? Resolvido, problema é resolvido. Não precisou chorar, não precisou ter guerra, não precisou ter nada. Poderia ter acontecido isso, quando o povo foi para a Babilônia. Eu vou falar até rapidinho disso aqui. Mas quando o povo foi para a Babilônia, e diz que Daniel orou e viu que o BO era porque eles não tinham deixado a terra descansar, por 1 ano. Só que eles fizeram isso por 70 anos.
Então Deus poderia pagar, né? Não, vou pagar aqui, deixa eu mudar, né? Porque aí vai muito problema, né? Nossa, muito problema, muito transtorno vai dar para voltar, então eu vou apagar. Não, se ele mudar por conta dos nossos desejos, ele para de ser Deus, e quem vira Deus é o homem. E isso é uma coisa dos nossos dias também. O homem quer estar no centro, o homem quer personalizar o evangelho para ele, o homem quer amoldar Deus a ele, o homem quer virar a pedra angular daqui a pouco, e aí a igreja tem que seguir o que ele quer. E nós não estamos no fim dessas coisas, mas é evidente, a gente não precisa nem ser assim tão crente espiritual para saber que as coisas estão rolando, as coisas estão acontecendo. Então teve momentos tanto de paz quanto de guerra, em que Deus precisou fazer muitas coisas para trazer o homem de volta. Então, e é tão especial porque dentro desses períodos, mesmo períodos de guerra ou períodos de paz, mas períodos onde Deus estava assim trazendo o povo de volta para o prumo, sempre tiveram homens, cara, entendendo o que estava acontecendo. Deus estava fazendo e os homens estavam entendendo. A Bíblia mesmo fala, né, que Deus disse que nunca faria nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas, aos seus amigos, né? Porque os profetas são totalmente preciosos. Eu não sei se você conhece essa música, você já conhece essa música? Os profetas são totalmente preciosos. O que esse mundo precisa é a voz profética se levantar, pessoas clamando, pessoas chorando. Já ouviram? Porque o profeta desce do alto lugar e quando ele abre a sua boca é um trovão, não? É um leão, é uma leoa, gritando e dizendo, assim diz o Senhor. Os profetas, eles são totalmente preciosos, né? E eles são sempre rejeitados, desprezados. Mas após a sua morte, todo mundo escreve, né? Louvando e elogiando a vida deles. Procura essa música. Podemos tocar. Então, sempre tem homens entendendo o que está acontecendo. E esses homens estão participando desses processos e direcionando. Então, a gente já vê, muito no começo, os homens, aumentou demais a iniquidade. Os homens pecaram, se voltaram contra Deus, e Deus precisou mandar um dilúvio para a terra. E ele achou um cara chamado Noé para começar tudo de volta. Retorna, plano, retorna. Aí logo já nas primeiras gerações de Abraão, escolhido de Deus, cara, um cara fera demais. Logo nas primeiras gerações, coisa errada, fome, vai para o Egito, 400 anos de escravidão, até que acha um cara, Moisés, e Deus, levanta um cara, tira esses caras do Egito, leva esses caras para o deserto, vamos para Canaã, vamos mudar. No deserto, milhares de vezes, eu acho, o povo fazia certo, fazia errado, fazia certo, fazia errado, e aí Deus vinha, corrigia, trazia para perto, corrigia, trazia para perto, mudava, fazia alguma coisa. Então ao longo da história você vê isso, mas essa história, talvez uma das mais terríveis que já aconteceu sobre o povo de Israel, é essa história do cativeiro da Babilônia. Você sabe a história, em nome de Jesus, você sabe a história. Salomão, né, filho de Davi, acaba o seu reinado, ele lança o filho dele para ser rei, a sucessão, cara esperto demais. A primeira coisa que acontece é que uns anciãos falam, cara, deixa eu te falar, seu pai pesava um pouco a mão sobre o povo, então fale para eles que você vai ser um pouco mais light, e cara, você vai ser rei, eles vão te adorar. Ele fala, beleza, amanhã eu respondo. Aí vai para os brother, chega lá, parece que a impressão que tem é essa, chega numa festa, e aí, virei rei e tal, o que a gente faz? E os piá falam, cara, fala lá que você vai pesar a mão muito mais que seu pai, você vai ver como os caras vão, você vai ser bom, pode falar, vai lá. E aí ele volta e ele fala, não, seguinte anciãos, eu resolvi fazer o que meus brothers falaram.
e ele fala para o povo: seguinte, se vocês acham que Salomão e o meu pai pesavam a mão, vocês não viram nada, agora o bicho vai pegar. O que acontece? O reino de Israel é dividido em duas partes, porque tinha um outro cara que já queria o trono, e ele leva 10 tribos embora, e Israel ele é dividido no meio. Então, depois dessa parte da Bíblia, quando você vê reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá, tinha um rei em Jerusalém, um rei em Samaria, é porque o reino era dividido. Só que os dois reinos ficaram nessa mesma situação. Ora obedeciam, ora desobedeciam, ora obedeciam, ora desobedeciam. Se levantava um rei e o cara quebrava todos os postes ídolos, e o cara instituía a adoração para o Senhor. Aí ele morria, vinha o filho dele, não, construía tudo de volta, sacrificava tudo errado de volta, e ficava nessa inda e vinda. Até que chegou uma hora que eu acho que Deus falou: deu, a gente vai precisar dar um reset. E nessa parte que eu falei, que talvez eu acho que é uma das histórias mais tristes do povo de Israel, que é quando o reino do norte, o reino de Israel, que tinha sede em Samaria, eles são oprimidos e invadidos pelos assírios, e eles acabam com tudo. E o reino do sul, o reino de Judá, é invadido pelos babilônicos com Nabucodonosor, e ele acaba com tudo. E essa história é tão impressionante, ela tem alguns detalhes que eu queria chamar a tua atenção. Talvez esse seja um ponto assim muito importante da mensagem, muito importante mesmo, que fala a respeito dos planos de Deus, de como Ele executa os planos. E eu não quero falar que a gente está vivendo agora o que aconteceu com a Babilônia, tá? Eu não estou falando que, tipo, o Lula é Nabucodonosor. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero que você entenda que existia um período de Israel onde Deus usou pessoas que não eram servos dele para trazer o povo de volta de um lugar onde eles se meteram e eles não sabiam onde eles estavam. Eles estavam tão cegos porque eles não sabiam. E eu vou ler algumas passagens, eu não vou contar toda a história, mas eu quero ler a Bíblia, para que a Bíblia fale para você o que Deus fez nesse período, o porquê Deus fez nesse período, e como Ele usou as pessoas certas nesse período. Então eu queria que você prestasse muita atenção nos detalhes dessa mensagem, dessa parte. Então, 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 12, eu vou ler o 12, o 15 e o 20. Se você quiser abrir até, fica à vontade para acompanhar comigo. Então, 2 Crônicas 36, a partir do 12. Eu vou ler o 12, o 15 e o 20. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram do mensageiro de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra ele o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, construindo também todos os seus objetos de valores. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos deles e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Cara, esse é um Deus inflexível, que falou assim: eu amo meu povo, mas eu não consigo deixar eles desse jeito, nem que eu tenha que fazer isso, acabar com tudo. Um pouquinho mais para frente, continuando em 2 Crônicas 36, o 22 e o 23 fala assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia,
Para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for desse povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. O que acontece aqui? Do mesmo jeito que ele usa Nabucodonosor, um cara do cão, para destruir completamente Jerusalém e levar o povo embora para a Babilônia, ele usa um outro cara, tão ruim quanto ele, chamado Ciro, para devolver o povo para Jerusalém. Ele usou um rei ímpio para trazer juízo para Jerusalém e acabar com tudo. E usou outro rei ímpio para libertar o povo e mandar de volta para Jerusalém, construir o que ele mesmo tinha mandado quebrar. Que período estranho, que período sofrido que esses caras tiveram que passar. Isaías fala disso, Jeremias fala disso. Então Oséias e Amós, por exemplo, foram dois profetas que profetizaram em Israel no período em que eles foram invadidos pela Síria. Do mesmo jeito que Ezequiel, que Jeremias e que Daniel, que inclusive foi a palavra que o pastor Farley pregou, não sei se foi nesse domingo ou no outro. Então Ezequiel, Jeremias e Daniel foram usados como profetas de Deus em Judá, quando eles estavam na Babilônia. Então esses caras, mesmo num período tão difícil, eles perseveraram e entender que o que estava acontecendo era um plano de Deus, e eles precisavam corresponder com aquilo. Jeremias, um dos caras mais preciosos da Bíblia, teve uma vida ruim, cara. Se for olhar com os olhos assim, humanos, ruim. Cara, só profetizava coisa ruim. Os profetas estavam completamente desviados, os sacerdotes desviados. Os caras profetizavam que não, relaxa, nem se precisa se preocupar com esse tal de Nabucodonosor aí, porque não vai acontecer nada. Jeremias falava: vocês estão tudo errado, vocês estão profetizando, vocês não estão ouvindo Deus. Vocês vão ter que ir para lá, vocês vão plantar coisas lá, vocês vão criar seus filhos lá, porque o que está acontecendo é de Deus, é um juízo de Deus, e a gente precisa se endireitar. Então Jeremias foi uma prova de alguém, cara, um dos caras mais incríveis e mais de Deus, que passou por um período, cara. Deus escolheu Jeremias, um cara fenomenal, para passar por um dos períodos mais sinistros que Israel passou. Então quando a gente pensa assim, fala: cara, será que Deus não escolheu a gente, talvez para enfrentar um dos períodos bem tensos que vão acontecer com a Bíblia? E eu não estou falando que eu quero isso, irmão. Eu não estou falando que eu quero isso. A questão é assim: e se for no nosso turno que isso vai acontecer? Será que nós vamos conseguir se firmar como Jeremias e falar: cara, é no meu turno, eu não vou mais falar nada, eu não vou mais profetizar, porque é só desgraça. E aí ele fala: cara, mas como que eu vou conter isso? Se é como um fogo dentro de mim, eu não posso deixar de falar. Será que nós vamos ser essa resistência mesmo que Jeremias foi para o período dele? O plano está acontecendo hoje, o plano está acontecendo agora. Nós fazemos parte de um plano muito maior do que nós. Deus quer sim fazer maravilhas no nosso meio, mas a história fala, é em cima do remanescente, cara. É naquele que bate, é naquele que busca, é naquele que se posiciona, é naquele que não quer se moldar ao mundo. Mas ele fala: cara, eu quero você, Jesus. Eu quero me firmar a minha vida no que você diz. Eu não estou a fim de negociar valores, eu não estou a fim. Cara, eu quero saber o que você quer que eu faça. É isso. O maduro é o que obedece rápido. O maduro é o que ouve e vai. O plano de Deus para as nossas vidas individualmente, ele nunca vai ser revelado por completo de uma única vez,
você vai ter que dar um passo e ele vai falar. Você vai ter que dar um passo e ele vai falar. Você vai ter que dar um passo e ele vai falar. Então quem vai obedecer rápido? Quem vai se posicionar? Aonde que está os Jeremias e os Isaías e os Amós e Oséias do nosso tempo? Que vão entender o que estava acontecendo. Jeremias fala, né? Quem assentou na mesa do Senhor, ouviu e entendeu o que ele está falando. Então, tem várias outras histórias. Então, depois do exílio, eles voltam, eles reconstroem o templo. E mesmo assim é um período complicado, mas tinha Zacarias, tinha Ageu, eles estavam juntos, eles profetizavam, eles ajudavam, eles entendiam. Um pouco menos, praticamente 100 anos antes de Jesus vir para a terra, naquele período interbíblico, sabe? A Bíblia acaba e, né, o Velho Testamento começa no Novo, mas tem um período ali. E se você lê história de historiadores, né, dos hebreus, fala que teve várias. O Farley tem várias mensagens que ele fala a respeito de um cara chamado Antíoco Epifânio, desgraçado. Esse cara viveu nesse período aí. O cara, se for falar de história bíblica, o que é 100 anos, 150 anos? Esse cara precedeu Jesus por 100 e pouquinhos anos. E ele invadiu Jerusalém, ele queria quebrar tudo. Ele fez uma das maiores atrocidades dentro do templo. Mas tinha uns caras lá que nem eram assim tão bons, que eram os macabeus. E eles falaram: aqui, mano, no meu turno não. Aqui em Jerusalém, não deixo, não vou, não vamos se dobrar, tchau, não vai. E esses caras resistiram. Se você buscar lá a revolta dos macabeus, vai ver, esses caras resistiram e deixaram Jerusalém como um centro ortodoxo do judaísmo. E resistiram esse cara do Satanás, um pouco antes de Jesus vir para a terra. Você está vendo que a história vai andando e sempre tem aqueles que estão resistindo? O plano está acontecendo, Deus está trazendo sempre o remanescente para perto dele, Deus está vendo o pecado, Deus está tratando o pecado e está olhando quem são os que vão resistir. E era a minoria. Isso infelizmente, mas era a minoria. Jesus veio, a gente acabou de ler, mataram ele, né, para os homens. Olhando, mataram ele, né? Mas a gente sabe que ele fala: eu entrego a minha vida. Foi ele que quis fazer. Ele se submeteu ao Pai. Mas você sabe como Roma oprimiu a igreja depois? Ele morreu, ele ressuscitou, foi colocado o nome sobre todo o nome, ele subiu aos céus. A igreja começou com Pedro, os discípulos. E o que aconteceu? Eles teve a descida do Espírito Santo, veio o Pentecostes, eles foram cheios, eles receberam a promessa de Deus e eles ficaram parados em Jerusalém. E Deus tinha mandado eles saírem para todo mundo, eles não foram. O que aconteceu? Roma, chutou eles para fora de Jerusalém. Saiam. Quem que sou eu falar que os caras estavam pecando, né? Mas que Jesus mandou eles ir, eles ficaram, foi. Era para eles terem ido. Esperem, fiquem juntos, permaneçam em oração até que venha o Espírito Santo. Depois, partiu terra, partiu espalhar o evangelho e eles ficaram ali. Então, pode ser que Roma, o império opressor romano, tenha sido teve um papel fundamental para que o evangelho chegasse aqui. E o cristianismo foi passando por altos e baixos. Então, ora o cristianismo ele era vamos dizer, uma religião de oposição, ora o cristianismo era a situação, ora o império trazia o cristianismo para dentro do império e falava assim: não, agora o cristianismo é nosso, agora quem manda é nós e nós queremos Jesus, nós queremos Deus, né? Nós queremos Deus e os sacerdotes estão aqui e a igreja agora é do Estado, então todo mundo agora tem que adorar a Deus, isso é muito bom, porém eu quero grana. O império falava: eu quero a sua grana, porque você sabe, né? Custa caro manter o reino de Deus aqui, né, dentro do império. Então, se você quer alguma coisa, eu preciso de dinheiro. Então, ora o cristianismo foi impulsionado, ora o cristianismo foi represado, ora ele foi situação, ora ele foi oposição. A coisa sempre aconteceu assim.
Tem hora que eles foram, né, a religião oficial, tem horas que não. Então isso vem acontecendo até hoje. Os governos ajudam e oprimem. Ora a gente forma resistência, ora a gente é aliado, e homens e mulheres continuam atentos ao plano, e eles entram e saem dessa história de Deus como heróis ou como covardes. Muita gente, incontáveis homens foram resistência para os planos de Deus na terra e foram mortos que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Ele sabe. Esses caras receberão a recompensa. Talvez sejam caras que, da mesma maneira que o autor de Hebreus fala de que eram homens que a terra não era digno deles. Numa dessas... Olha o nível de perseguição, e eu não quero... De verdade, eu falo de verdade, eu não estou querendo afirmar de que nós passaremos por tribulações e por perseguições nesse nível. Quem sou eu para poder afirmar isso? Não posso. A única coisa que eu posso afirmar é o que eu leio na Bíblia, e a Bíblia fala que vai apertar, muito. Mas tiveram homens, eu não sei se você já leu a história de Nero, também um cara bem do Satanás, que aquela praça que o pessoal vai hoje lá, né, em Roma e tira foto, praça top. Eles faziam como se fossem umas jaquetas de tipo de vela, né? Como que é o nome do negócio da vela? De parafina, assim. E eles vestiam os crentes naquelas jaquetas e penduravam os caras nos postes e tocavam fogo nos caras. E eles ficavam lá queimando, igual uma vela. E eles iluminavam a praça. É desses caras, né? Hebreus foi escrito antes. Mas quando eu penso, eu falo, cara, é desses caras, mano. A terra não é digna, mano. Mas Jesus um dia vai voltar. Jesus vai voltar. Esses caras vão estar junto com eles. Esses caras vão estar desfrutando do seu galardão ao lado do Senhor. E eu queria falar de mim um pouco, sabe? Antes da gente ir para o final, esse plano vem se desenrolando, o plano eterno de Deus. E cara, isso aconteceu na minha vida, isso está acontecendo comigo. Minha esposa está aqui e a gente viveu há pouquíssimo tempo um aperto que a gente... Quando você está passando por um problema, você acha que o teu problema é o pior problema do mundo, né? Óbvio, porque é o teu, né? Porque é aquilo que você está sentindo, é aquilo que você... Então quando você olha para o outro, você pode falar, cara, o do outro é até pior. Mas eu sinto o meu. E Deus vai tratando com a gente. Então a gente não foi assim desobediente do Senhor e a gente conversa muito sobre isso, e a gente fala, cara, a gente não foi desobediente no sentido de, não, eu vou fazer isso porque Deus, eu sei que Deus não quer e eu vou fazer. Mas isso não tem a ver com pecado, sabe? Tem a ver com o caminho que nós levamos, e nós tivemos empresa, e nós fizemos várias coisas, e que no meio desse caminho a gente entendeu que a gente estava fora da rota, a gente estava desalinhado com o que Deus queria. E cara, Deus precisou voltar com a gente. Deus precisou liberar algumas palavras e começou a voltar e alinhar a gente para o plano que a gente tinha se desviado. Nós fomos completamente impactados pelo Senhor no final da nossa adolescência. Então ali no final da adolescência, começo da juventude, a gente não queria absolutamente nada. Cara, a gente quer Jesus e a gente quer fazer alguma coisa, a gente não sei nem o que eu preciso fazer, mas eu quero fazer. Eu sei o que eu não quero. Eu não quero viver uma vida normal, eu rejeito isso, eu não quero. E nós passamos por muitas coisas, fizemos muitas coisas, participamos de muitas coisas, e Deus falou muito com a gente foi completamente tocado, e nossa vida foi completamente estragada, totalmente. E aí a gente casou e a gente estava vivendo nossa vida de crente, só que aí a gente já achou que não se enquadrava mais com a igreja, a gente achou que a igreja estava com umas viagens, a gente estava pensando outra coisa,
Cara, a gente lia a Bíblia, a gente não via muito o que a Bíblia estava falando na igreja, e a gente falou, cara, a gente precisa se afastar da igreja. Cara, aí começou a viagem. Talvez você conheça gente assim, né, que acha que a igreja já não vale mais, não vale a pena e você tem que andar sozinho, o negócio é avulso. Crente avulso, que nunca leu que a gente precisa congregar em algum lugar. Era a gente, essa eu acho que foi a única parte que a gente não lia da Bíblia, o resto a gente lia tudo. E a gente foi andando, a gente começou a se perder dentro do mundo que a gente achava que era de Deus. A gente começou a se perder num plano que a gente achava que era o plano de Deus, mas deixou de ser e a gente nem viu. A gente começou a priorizar o nosso plano, o plano de Deus, e a gente nem viu. E a gente não virou do mauzão, desviou e balado, não. Era a gente, cara, a gente estava procurando um lugar para ir, a gente se reunia com os irmãos, e a gente tinha alguns amigos, e a gente orava, e a gente buscava, a gente chorava, mas a gente estava desalinhado. E aí a gente, trabalhou e tal, e daí apareceu uma oportunidade para ter uma empresa, eu orei, falei com meu pai, falei com a Andressa, mano, isso aí é de Deus, vamos entrar nisso. Resumindo, 7 anos depois, a única coisa que a gente sabia era falar, cara, a gente está completamente fora do plano. Eu nem sei como eu vim parar aqui, a única coisa que agora, alguma coisa aconteceu e eu sei que eu estou completamente fora do plano, e se Deus me chamar hoje para fazer qualquer coisa, eu vou ter que falar, Deus, não posso ir agora. Não posso porque eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanto problema nas minhas costas, eu assumi tanta responsabilidade que eu tenho certeza hoje que não tem a ver com o teu plano, que eu estou muito mais afim agora de tentar desenrolar o plano que eu fiz e me lasquei, e eu não posso mais entrar no teu plano. E aí Deus começou, como a Andressa diz, a lixar a nossa cara no chão. E se você conhece o Farley, eu vou te falar, cuidado. Porque eu acho que tudo isso começou, a nossa empresa era de imóveis, Deus te abençoe se você tem uma empresa de imóveis, cara, muito. A gente tinha uma empresa de imóveis e o Farley chamou eu para ir na casa dele para tirar umas medidas, e eu lá tirando a medida, de repente ele falou, e o teu chamado? Eu falei, que tem a ver com o que a gente está falando? Chamado? Que chamado? Não, mas e o teu chamado? A gente tinha um amigo que a gente, era da mesma igreja, vamos dizer, se conhecia, mas não tanto, mas a gente tinha um amigo em comum, e esse amigo era bem amigo meu e bem amigo dele, então, vamos dizer que já sabia um pouco a história um do outro. Ele falou, mas e o teu chamado? Eu falei, cara, meu chamado está lá, eu acho que está no plano de Deus, só que agora eu estou meio enrolado com o meu plano aqui, estou meio enrolado com as minhas coisas e está difícil. E a gente começou a se submeter. Primeira coisa, submissão. E a gente começou a submeter, e orar e submeter. E a gente viu, cara, já não dá mais, essa empresa a gente vai ter que fechar, mas a gente não tem como fechar. E a gente começou a orar. E, cara, Deus começou a fazer muita coisa. E eu vou ser bem sincero para vocês, e vou abrir meu coração aqui com vocês, com a Dani, com todo mundo. Em dezembro nós fomos ordenados pastores da igreja. E olhando de fora, a gente até olha, fala, puxa, eu acho que tem gente que até se parece mais com a Dani, com o Farley. Eu acho que tem gente que até conhece há mais tempo, super de Deus. Cara, por que a gente? Mano, por que a gente? Cara, isso aconteceu porque eu sei, cara, é um plano, cara, Deus restaurou o nosso plano. Hoje eu tenho certeza que a gente está dentro do plano de Deus, a gente voltou para o plano. E tanto na ordenação nossa ao diaconato, quanto na ordenação nossa como pastores, a gente recebeu uma palavra igual, que era a palavra assim, era como se vocês tivessem um período da vida de vocês em branco. E era como se fosse, na minha cabeça era como se fosse uma folha aberta, com 2 pontos aqui, e Deus dobrou essa folha assim, e juntou os pontos de volta. Porque a gente passou por um período fora do plano, não era fora de Deus, não era no mundo loqueando.
Cara, nesse período a gente nasceu as nossas filhas, nesse período aconteceu tanta coisa boa. Então Deus restaurou, sabe, a gente nos colocou de volta no plano. Mas o período foi difícil, foi bem complicado. Teve uma palavra que a gente recebeu que só a graça, a gente já estava muito ruim, a gente já estava bem preocupado demais. E a gente recebeu a palavra do irmão na célula, que ele falou: eu tive um sonho com vocês e queria entregar esse sonho, eu acho que é de Deus. E a gente falou: pô, que bom, né, a gente precisava mesmo de um sonho e tal, para dar uma animada. Aí o cara falou assim: eu vejo vocês num lugar bem escuro. Já começamos, né? E nós estamos, né? Lugar escuro, é assim, nós estamos. E ele falou: e eu vejo que vocês caminham para um túnel ainda mais escuro. Meu Deus, cara! A gente falou: meu Deus, cara, será que pode ficar mais escuro? E ele falou: mas vocês passavam por esse túnel e depois vocês chegavam num pasto verdejante e tal. E puxa, a gente tem orado tanto, eu realmente acredito que a gente tem chegado nesse lugar de pasto verdejante, sabe? A gente está chegando num lugar onde eu sei que Deus vai fazer muitas coisas, a gente quer realmente corresponder. Então, quanto ao nosso tempo, o que a gente pode... O que a gente faz? O que será que está acontecendo? Eu também não quero... Como eu falei, irmãos, vocês viram que eu nem li tanta Bíblia aqui. Eu quero despertar uma coisa no coração de vocês, que Deus tem despertado muito em mim nesses dias. Mas hoje a gente vive numa guerra iminente. Uma guerra muito forte dentro dos nossos... No Brasil, talvez uma guerra muito forte na parte intelectual, na sentimental, no coração, não tanto entre uma guerra física, mas a gente não pode pensar de que o Brasil é assim tão preferido de Deus, e Deus não gosta tanto, por exemplo, do povo lá da Ucrânia, dos crentes de lá, ou dos próprios venezuelanos aqui do nosso lado, né? Ou dos nossos irmãos no Irã, no Oriente Médio, que já não podem fazer nada. Então, o que eu tenho pensado muito nesses dias é assim, como usar esse tempo, a liberdade que nós temos hoje, para buscar, para pressionar aquilo que Deus vai derramar sobre nós. E vai derramar, porque até uma frase que o Farley falou esses dias, e eu até anotei aqui, né? Deus já decidiu fazer, decidiu, mas é assim, quem participa? Quem vai fazer parte disso? Então, como usar essa nossa liberdade de hoje, como usar o tempo que nós temos aqui para pressionar, para se derramar, para fazer alguma coisa acontecer? A gente não pode viver o nosso período aqui no Brasil, né, com a liberdade que nós temos e tal, tipo como se você estivesse esperando o ônibus num ponto tipo sem cobertura, e aí você está vendo uma chuva muito forte vindo e você está lá. Nossa, tomara que o ônibus chegue antes. Tomara, porque senão eu vou me ferrar. Mas não faz nada, cara, fica ali. Esperando, torcendo. Eu sei que aqui vai passar, mas, nossa, não podemos, a gente tem que ser ativos com isso, a gente tem que fazer a coisa acontecer. O plano está estabelecido, isso vai acontecer, o plano vai acontecer, vai, mas se não for por nosso intermédio, vai ser por outros, porque vai, mas isso não vamos dizer assim, não fecha uma coisa de que eu vou participar. O plano vai acontecer, já aconteceu, vem acontecendo, mas eu vou participar disso se eu me posicionar. Então a gente sabe que hoje forças contrárias ao Evangelho já estão muito fortes, que vão além dos partidos de esquerda, que vão além da hipergraça, sabe? Além do legalismo, até que o próprio conservadorismo aqui no Brasil, que empresta alguns valores do cristianismo, que para muitos é colocado como se fosse o próprio cristianismo. Eu não sei o que é tão pior, se é a esquerda ou se é o conservadorismo. Porque eles emprestam valores, mas vão até um ponto. Até esse ponto a gente empresta, depois não. E a gente não mexe com isso. Cara, a gente mexe com tudo. O nosso negócio é toda a Bíblia. A gente não negocia, cara. A gente não pega só umas partes que nos interessam. A gente pega tudo é nosso. A gente quer todas as coisas. Então, a gente sabe que, como se hoje, por exemplo, a gente tivesse a certeza
de que nos próximos, talvez, 1, 2, 3 anos, o nosso país ia realmente ser varrido, por exemplo, pelo comunismo ou pelo islamismo, mas ou seja, por uma força completamente contrária, oposta ao evangelho. Como será que a gente se posicionaria? Qual seriam nossas atitudes hoje se a gente soubesse que a gente teria só, 2 anos de liberdade? Eu tenho 1 ano de liberdade. É como se tivesse uma guerra acontecendo, ela realmente está, mas é uma guerra em que você sabe que as tropas inimigas estão vindo, avançando com força, e esses caras são devastadores, eles são cruéis, eles não têm misericórdia, e eles estão vindo para a sua cidade. E aí você vai ficar esperando só os caras vir? Não, eu vou ficar aqui, paradão. A hora que chegar, a gente vê o que acontece, né? Não vou. A gente precisa se mexer. E de volta, eu quero reforçar, porque eu não quero ser mal entendido. Eu não estou aqui falando que vai acontecer Y, X ou sei lá qual mais. Eu não estou falando isso. Se você falar, você quer que a sua filha e a sua família seja oprimida? É claro que eu não quero. Mas eu oro muitas vezes nesse lugar que nós estamos hoje, falando: Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que você tem feito pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela igreja. Muito obrigado. E Senhor, eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E se um dia bater na minha porta a hora H, eu não posso retroceder, eu não posso falar não. Então eu já estou orando e me preparando, falando: Deus, me reveste com a graça do Senhor. Me reveste com a graça do Senhor, porque se for no meu turno, eu preciso corresponder com isso. Eu vou ser o cara da resistência, Senhor, por você, por amor ao seu reino, por amor ao seu plano, sabe? Entendendo que o que eu estou afim mesmo é da coisa da eternidade, sabe? E eu sempre estou falando isso do meu coração, sempre quando eu oro por isso, eu penso: meu Deus, tem a Andressa, tem as meninas, eu fujo, sei lá o que eu faço, né? Não sei, fico no mato escondido, mas e as meninas, o que eu vou fazer? E aí eu sempre penso: Jesus ama elas muito mais que eu, Jesus tem a capacidade de cuidar delas muito mais do que eu. Todo o amor que eu posso depositar, cuidado que eu posso estender por elas, não compara com o amor que Deus tem, o cuidado que Deus tem por elas. Então, se bater na nossa porta, que a gente fale sim para a vontade de Deus. Se é no nosso turno, então que venha, venha mesmo, venha rápido já vamos resolver agora esse negócio. Se Deus precisar de nos empurrar para fora da nossa Jerusalém por causa de opressão, para que Ele venha, então que venha já. Não vamos esperar mais não temos tempo a perder. Maranata, não é isso? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e vem já, vem agora. Porque se a gente ficar esperando, a gente não sabe, pode ser que a gente morra antes de ver. Sabe, Ele pode se livrar a gente de qualquer desastre, sabe? Ele pode livrar a gente de qualquer problema. As coisas não precisam ser assim tão severas para nós. Mas pode ser que sim, porque quando a gente olha para a história, a gente viu que vários homens de Deus foi sim para eles. No período deles. Então a gente tem que falar que se nós estamos sendo oprimidos, Deus está no controle. Se a gente está na bonança, Deus está no controle também. Sabe, se a gente está passando por um governo que nos abençoa, ótimo, bênção, vamos aproveitar. Se está passando por um governo que não é tão bom assim, ótimo, vamos aproveitar também. Então, como será que seria a nossa frequência, por exemplo, nas salas de oração, se a gente soubesse que a nossa vida dependesse da nossa oração? E né? Não sei se você sabe, mas é. A nossa vida depende do que a gente está orando agora. Isso tudo que a gente vem falando que vai acontecer, depende. Se vai acontecer aqui de nós, não vai acontecer automaticamente. É igual a graça. A graça, ela é de graça, mas ela não é desfrutada automaticamente. Não tem custo nenhum, mas ela não é automática.
Você precisa entrar num lugar para receber a graça. O derramar é a mesma coisa. Ele está aí. Jesus já falou que quer. Vai derramar. Amém. Nós estamos aí. A Bíblia falou que sim. Então ótimo. Joel falou que sim. É nós. Abacuque falou. Estamos juntos. Tudo bem. Mas o que vai definir se vai ser na nossa ou na próxima, vai ser a nossa resposta para o plano de Deus. O plano está rolando. A gente vai entrar nele ou não. Então, crendo que somos participantes de um plano maior do que nós, a gente precisa estar disposto a dizer sim, Senhor. Sim, seja feita a sua vontade. A gente pode pagar por uma semeadura de uma igreja imatura. A gente pode pagar pela nossa própria imaturidade. A igreja, se ficou por muito tempo imatura e flertando com o mundo e trazendo valores dos inimigos de Deus para dentro da igreja, nós podemos pagar também por esse preço. Porque nas histórias acontece, mesmo algum remanescente que permaneceu fiel, cuidado por Deus, mas ele foi também, de certa maneira, oprimido pelo processo. Então, se a igreja está dormindo na luz, e nós fazemos parte dessa igreja, nós seremos o remanescente. Nós oraremos, nós pressionaremos, e Deus vai vir, porque Ele prometeu. Mas quando a gente olha por cima, o macro, nós poderemos passar sim. Nós poderemos sofrer retaliações do mundo por brechas que nós não abrimos individualmente. Mas a igreja é uma só, não sei se você sabe, né? Jesus, ele é monogâmico. Ele volta para uma única igreja. Ele não volta para várias igrejas. E ele não volta só para um pouco e o resto não. Ou volta para a igreja ou não volta para a igreja. Então o plano começou muito antes de nós e muito provavelmente não terminará conosco. Mas nós não somos o centro do plano de Deus. Nós somos coparticipantes do plano. Nós estamos aqui como colaboradores do plano. Nós seremos recompensados, inclusive, pela parte nossa do plano. Mas nós não somos o centro desse plano. Nós fazemos parte de uma coisa muito maior. E isso é muito mais legal do que se fosse uma coisa só para cá, só para Curitiba. E eu queria terminar, até se o pessoal quiser subir já. Eu quero ler de volta o mesmo texto que eu li em Hebreus 10, 35 ou 39. Talvez faça um pouco mais, soe diferente no seu ouvido. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e serão destruídos, mas dos que creem e são salvos. E até o Farley falou dos babilônicos, né, como a ideia deles era entrar na mente das pessoas. Eles não queriam até matar todos, mas eles entravam na mente, eles destruíam as pessoas de dentro para fora. E é uma coisa muito similar com o que tem acontecido hoje, né? As pessoas até no nosso país não têm sido mortas a tiros, né, ou alguma coisa, elas têm sido mortas por dentro. Esse mesmo espírito da Babilônia, né, esse espírito de libertinagem, esse espírito de negação a Deus e paganismo, sabe? Tem invadido e apodrecido as pessoas de dentro para fora. Isso é terrível. Não sei o que é pior, se é a pessoa às vezes ser oprimida fisicamente, levar umas pauladas, ou se a pessoa apodrecer por dentro e nem saber que está acontecendo isso. E esse espírito babilônico, ele é apontado lá em Apocalipse, no desfecho de todas as coisas. Apocalipse 17 fala:
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre as águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações na terra. Então, independente desse cenário externo, como vai estar? Não sei, cara, não sei. Eu só sei que Deus está cumprindo o plano. Tá ruim? Mano, eu sei que o plano está acontecendo. A gente está sendo oprimido? Eu sei, o plano está acontecendo. A gente não está? Mano, vamos pé na tábua, cara, pé embaixo. Vamos orar, vamos se arrebentar, vamos se entregar completamente. Não vamos deixar para o próximo culto, cara. Não, é hoje, é hoje. A gente tem que pensar que vai ser hoje. A gente tem que orar como se fosse agora, como se fosse já. Eu quero me entregar agora, eu não vou deixar para amanhã. Mas aí pode ser que você já pense: ah, mas eu já fiz isso um dia e eu fui embora, porque não foi naquele dia. Mas quem sabe qual que é o dia que vai ser? Vai que vai ser no dia que você estava devagar. Vai que foi no dia que você deixou aquele zelo que a Bíblia fala que a gente tem que ser fervorosos nas nossas orações. No dia que você deixou o fervoroso da oração em casa e falou: cara, tá muito chuva. Eu fui domingo e foi top, eu orei, cara, foi bom. E aí no dia que você, pum, ele veio, cara, ele veio e fez o que tinha que fazer naquele dia e você perdeu. Então, independente do cenário que a gente acha que pode ser ideal dentro da igreja, a gente vai precisar, cara, santidade, humildade, paixão, zelo, constância, adoração e oração persistente até que ele ache esse lugar. Porque se tudo der errado, se a gente estiver completamente destruído e a gente orar e Jesus vier com todo o seu poder e glória, como ele já veio na história recente, isso pode ser tão impactante, que o pau pode estar fechando fora de Curitiba. E em Curitiba não tem cadeia com gente, em Curitiba não vai ter bar aberto, porque isso aconteceu. Em Gales as pessoas iam beber no bar e elas deixavam o copo de bebida em cima do bar, porque elas começavam a chorar, porque elas foram atraídas pelo que estava acontecendo na igreja. E os policiais, eles formaram uma banda para tocar no culto, porque não tinha mais bandido, cara. Os bandidos se converteram. Não tinha mais jogo de futebol, de rugby que eles jogavam. Acabou o jogo, por quê? Porque ninguém ia ver, e os jogadores queriam estar no culto também. Então existe um poder que Deus pode derramar sobre a sua igreja, a igreja que ora e persevera, entende o plano e quer participar, que isso pode influenciar tanto a realidade do lugar, que não tem governo do Satanás que vença isso, cara. Curitiba pode ser um lugar com a menor taxa de desemprego, Curitiba pode ser um lugar com o menor índice de violência, Curitiba pode ser um lugar que a taxa de abertura de bar está caindo, Curitiba pode ser um lugar que a prostituição está acabando, Curitiba pode ser um lugar onde as crianças estão podendo brincar de volta na rua. Por quê? Porque Deus decidiu mudar para cá. E ele mudou para cá porque teve gente que decidiu, falar: cara, é no meu turno, então a gente vai fazer e vai fazer bem. Pode ser que não venha, mas quando eu olhar ele vai saber: cara, esse cara entregou tudo, esse cara era quente, mano, esse cara, ele falava mesmo, esse cara, ele orava para arrebentar, ele queria que acontecesse na hora, ele não deixava para depois. Que nós sejamos esse povo, Então eu não sei o que você vai fazer, eu nunca sei o que as pessoas podem fazer no final, né, da pregação. Então, mano, você pode tocar aí, cara, você tem que fazer alguma coisa.
eu vou fazer, cara, eu vou orar, meu. Eu vou orar, porque vai que ele vem hoje, entendeu? É verdade isso. É verdade mesmo. Vai que é hoje, cara, que começa alguma coisa aqui. Vai que é hoje, cara, que ele toca a nossa vida de um jeito e aquece o nosso coração para o resto da eternidade. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Então eu te incentivo, abra os seus olhos, sabe? Abra os seus ouvidos espirituais. Preste atenção no plano que está rolando. Se você tem colocado o teu plano na frente do plano dele, repense. Repense, porque você pode se frustrar. Se você acha que pelas dificuldades da vida e pelas dificuldades da circunstância econômica do país e política, Deus não está fazendo alguma coisa no Brasil, cara, pode estar. Pode ser que isso tenha vindo para endireitar o coração de muita gente. Pode ser que isso tenha vindo para acordar uma igreja que está dormindo. Pode ser que isso tenha vindo para o quê? Para resgatar o povo que estava cometendo pecado. Repense, cara, repense. E quanto antes você alinhar o seu plano, vai ser como nós. E eu falando que, cara, eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara tão fervoroso. Eu quero ser, cara. Eu quero ser. Eu não sou, cara, eu fico frustrado. Às vezes eu oro fraco, cara, bicho. E eu fico chateado. E às vezes eu saio do culto falando: Deus, eu vou colocar meu relógio para despertar às 5 da manhã. Eu preciso acordar às 5 da manhã. E eu coloco o meu despertador. E cara, no outro dia ele toca e eu não consigo acordar, cara. Eu aperto lá, ele até atraso para ir trabalhar. Mas eu quero, sabe? Eu sei que precisa, eu sei que esse plano, cara, Jesus está chamando a gente, Ele está chamando a gente, Ele está chamando a gente, Ele está te chamando, Ele está me chamando. Vamos participar desse plano, vamos participar do que Deus está fazendo em Curitiba, vamos participar do que Deus está fazendo na terra, vamos participar do que Deus vai fazer na nossa igreja.